Quando alguém perguntar pra você se o futebol realmente é uma caixinha de surpresas, e se alguém perguntar pra você também se torcer pro Corinthians é um turbilhão de sensações e também de sentimentos, com 100% de certeza você pode utilizar o exemplo de hoje do jogo na vitória do Coringão contra o Sport. Acabou de acabar o jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians vence o jogo contra a equipe do Sport e é com essas contestações que a gente começa o nosso vídeo de hoje, porque hoje o Corinthians, digamos que ele se superou. Mas será que ele se superou pelo fato de que ele tava jogando extremamente mal e acabou jogando bem? Não, ele se superou porque ele fez várias situações acontecerem no jogo. O Corinthians foi responsável por várias situações acontecerem no jogo. Vamos trocar um pouco de ideia sobre esse jogo do Coringão aí, essa vitória extremamente importante, porque se caso o Corinthians não tivesse vencido, o time do Corinthians aí ficaria já nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. E é claro que a gente vai falar dos mais de 957 gols que o Corinthians acabou perdendo nessa partida. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui pra gente dar uma recapitulada no jogo antes de mais nada, e a gente vai falar um pouco individualmente de cada jogador. Nos 10 primeiros minutos, o Corinthians criou demais. Pra vocês terem uma noção, em 10 minutos, o Corinthians ele criou 4 chances reais de finalização. 4 chances reais de gol. Só que o que acontece? Não basta apenas o time criar. O time tem que ser incisivo na hora de poder fazer o gol, na hora de poder concluir a gol. E o nosso centroavante, ele parece que desaprendeu de fazer isso. O nosso centroavante parece que quer que os caras voltem a fazer ele de chacota de novo. Porque o nosso centroavante hoje foi o campeão de errar gols no jogo de hoje do Coringão. Pra vocês terem uma noção, no começo do jogo, o Memphis teve 2 oportunidades, isso aos 10 minutos. O Romero teve uma oportunidade e o Yuri Alberto também teve outra oportunidade. O que foi, na minha opinião, diferencial para que todos esses jogadores pudessem ter as oportunidades de estarem podendo abrir o placar do jogo? Eu gostei da dinâmica de posicionamento dos jogadores. E já adiantando para vocês, o Corinthians hoje veio a campo com Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angilleri. O meio campo com Ranieri, Carrilho, Bidon e Romero. No ataque, Memphis e Yuri Alberto. Então, rapaziada, o Corinthians, ele não teve invenção hoje. O Corinthians foi simples e foi direto, onde cada jogador deveria realmente jogar na sua posição. O Carrilho jogou na sua posição, o Breno Bidon jogou na sua posição, o Ranieri jogou na sua posição. O que mudou em relação a isso foi o dinamismo dos 3 atacantes ali, o Romero, o Memphis e o Yuri, porque cada um, em cada minuto, em cada momento do jogo, eles se posicionavam de maneira diferente. E acabaram com o Sport no começo do jogo por causa disso. Aos 14, o Yuri perdeu um gol cara a cara. Rapaziada, se você tá numa situação igual o Corinthians se encontra nesse momento, você tem que ser cirúrgico nas oportunidades que você cria. E o Corinthians hoje, ele deu sorte pro azar, tá ligado? Ele deu sorte pro azar, porque o Corinthians hoje, ele criou, acabou perdendo oportunidades claríssimas de gol e também foi castigado no final do primeiro tempo, porque a bola pune. A gente sabe que o futebol é desse jeito. Aos 15 minutos, o Yuri perdeu outro gol. O Memphis entre linhas é muito melhor, até marquei aqui, é muito melhor. Às vezes acho que o Depay prefere dar passe do que chutar, e é exatamente isso. O Depay teve um lance na casa dos 20 minutos do primeiro tempo, que ele domina a bola sozinho, e em vez de chutar pro gol, ele acaba tentando dar a assistência pro Romero. Às vezes, irmão, se você precisa colocar a bola debaixo do braço, e não é questão de ser fominha, é questão de você buscar resolver o jogo. Ah, mas o Depay virou o jogo pro Corinthians. Beleza, mas ainda a gente tá falando no começo do jogo. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. A partir dos 25 minutos do primeiro tempo, o Corinthians simplesmente mudou absolutamente o seu jogo.
absolutamente. Se foi méritos do Sport, podemos discutir em relação a isso. Mas fato é que o Sport gostou do jogo, ganhou o meio-campo. Aos 28 minutos, o Sport quase marca um golaço. Dos 28 pra frente, só deu o Sport no jogo. Aos 36, o Barleta acerta a bola na trave. O Léo Maná totalmente mal posicionado. O Léo Maná totalmente fora da posição de marcação. Tá? Totalmente, porque o Sport quase abre o placar num lance anterior e depois nesse lance do Maná. E aos 39 teve uma cabeçada do Gustavo Henrique pra fora, mas aos 44 minutos do primeiro tempo, o Sport acaba fazendo 1-0 com o gol do português Sérgio Oliveira em mais um erro de marcação do Corinthians, onde o Sérgio Oliveira veio sozinho na área, acabou chutando sozinho, sem marcação de Félix Torres, sem marcação de Léo Maná e acabou fazendo 1-0 pro Sport. Beleza. Acaba o primeiro tempo 1-0. O Corinthians tinha criado mais de 10 oportunidades de gol. Dessas 10 oportunidades, eu não tô exagerando, eu acho que foram 7 ou 8 reais de gol e o Corinthians não converteu. E acabou o primeiro tempo, o Sport saindo com 1-0. Porém, no segundo tempo, acho que o que foi a chave para essa virada do Corinthians foi o gol do Memphis aos 10 segundos do segundo tempo. Onde o Romero cruza a bola, o zagueiro, ele tenta adivinhar o passe do Romero, achando que o passe ia ser um pouco mais no facão. O Memphis dá uma adiantada, o zagueiro tenta voltar, a bola, ele acaba escorregando, a bola chega até o Memphis que domina, bate e empata o jogo. Nesse momento, quando o Corinthians empata a partida contra o Sport já não consegue mais se encontrar no jogo. O Sport já não consegue ter aquele âmbito que ele teve no primeiro tempo. E o questionamento que a gente fica é em relação ao posicionamento dos jogadores dentro do campo. Você fala de formação tática, Thiagão? Não. Em relação à vontade, em relação à intensidade. Você não pode oscilar durante uma partida desse jeito que o Corinthians oscilou. Você jogando lá em cima com intensidade, marcação alta, correndo, criando chances, flutuando, trocando posição e chega no final do primeiro tempo, o time simplesmente morre, espera o adversário gosta do jogo e muda totalmente as ações, principalmente pelo fato da gente estar jogando dentro da nossa casa. Isso não pode acontecer, rapaziada. De jeito nenhum. Aí quando o Corinthians empata o jogo no segundo tempo, logo no comecinho, o Corinthians ele começa a controlar melhor a partida, né? Aos 10 minutos, aos 7 minutos, o Memphis perde 4 bolas seguidas. Do lance do gol do Memphis até os 7 minutos, o Memphis perde 4 bolas seguidas. Mas o que é aquilo? É o cara ter que vir buscar para poder criar. Não é a característica do cara. Mas também, por favor, né, Depay? Pelo amor de Deus, né, meu parceiro? Não pode perder esses lances, né, mano? Tá de sacanagem, velho. Aos 12 minutos, o Yuri Alberto perde mais um gol. A bola é desviada lá. Depois, aos 13, o Donelli quase fez merda, acabou escorregando, aí a confiança do Donelli, que já não existia, aí aniquilou mesmo, aí se tornou 0. O Donelli era a bola recuada pra ele, era bumba meu boi pra frente, até o Depay acabou chamando a atenção dele por causa disso, e o Donelli perde totalmente a sua confiança depois desse lance bizarro. Bizarro, velho, bizarro. Mostra que não é preparado pra ser titular mesmo. Aos defensores do Donelli aí, ó, mais uma prova pra vocês, tá bom? 16 minutos, gol do Memphis de virada. O Léo Maná, ele errou o cruzamento e acabou com que o Memphis fizesse o gol. A bola foi desviada, o Memphis chega finalizando e acaba virando o jogo pro Corinthians. Aí o Corinthians consegue ter um controle melhor, mas sem tanta intensidade, não é verdade? O Sport tentou lá, mudou, colocou Lucas Lima, mexeu, mas pouco conseguiu fazer também. Yuri Alberto aos 18 perde mais um gol. Eu não tô repetindo. O Yuri Alberto hoje, ele perdeu de 4 a 5 gols, rapaziada. E pro nosso camisa 9, na situação que a gente se encontra, é inadmissível o cara perder tudo isso de chance, velho.
Tem que ser cirúrgico, rapaziada. Olha a situação que o Corinthians se encontra, buscando um novo treinador, vindo de derrotas, vindo de resultados adversos. Puta que pariu, né, Yuri? Tá de sacanagem comigo, cara. Aos 20 minutos, o Gustavo Henrique quase entregou também, mostrando aí a ineficiência da nossa zaga. E aí tem gente que ainda fala que o Corinthians deveria contratar treinador pra poder sair jogando. Os caras não têm qualidade, rapaziada. Não é exagero da nossa parte isso. Aos 30 minutos, o Anghileri, ele tira em cima da linha, o Sport quase empatou o jogo. Cruzamento do Demi Lovato, acho que é Demi Lovato o nome do cara, eu tô brincando, mas parece que é Demi Lovato. O Donelli já tinha ido, a bola desviou, o Donelli só ficou olhando, o Anghileri acabou tirando de cabeça. E eu coloquei aqui por último que o Orlando Ribeiro não inventou. E é o mínimo que se deve fazer, é o mínimo, tá? É o mínimo. Por mais que o Carrilho não tenha feito uma partida muito vistosa, mais uma vez, hoje eu achei que o Ranieri também não foi tão bem quanto no último jogo contra o Fluminense. O Fabrício Anghileri, pra mim, não foi tão bem hoje, principalmente no primeiro tempo. O Léo Maná, por mais que tenha melhorado no segundo tempo um pouquinho, mas o primeiro tempo foi pavoroso do Léo Maná. O Maicon entrou, não fez porra nenhuma. O Maicon, ele é erguer a mão e tocar pro lado. Ergue a mão e toca pro lado. Essa é a estratégia do Maicon pra se mostrar participativo no jogo, tá ligado? Então, falando individualmente de cada jogador rapidinho, pra não ficar tão extenso, Matheus Donelli. Mano, Matheus Donelli, pra mim, infelizmente, precisa voltar pro banco de reservas. E já trago a informação pra vocês que, graças a Deus, o Hugo Souza poderá voltar na partida de quinta-feira diante do Racing pela Sul-Americana. Então mostra que o nosso goleiro reserva não é preparado pra assumir a titularidade do Corinthians aí quando a gente tá precisando, certo? Léo Maná, que eu falei pra vocês, mais uma vez, um primeiro tempo pavoroso. O segundo tempo ele teve mais liberdade. No primeiro tempo ele também teve, o Anghileri subiu muito pouco no jogo, né? Não sei se era uma estratégia do Orlando, mas eu acho que foi mais por uma péssima partida do Anghileri, uma partida bem abaixo dele mesmo. Mas o Léo Maná, apesar de ter melhorado um pouquinho no segundo tempo, ter dado essa assistência que acabou desviando, que sobrou pro Depay fazer o gol, mas o Léo Maná também mostra que, mano, tá anos-luz aí de nem ser reserva do Corinthians, precisa melhorar muito ainda pra poder ser um bom reserva. A nossa dupla de zaga, falando dos dois, Félix Torres e Gustavo Henrique, dando aquele desespero na nossa mente, mostrando que realmente a gente precisa de reforço no setor, mas é o que a gente tem. Não sei se o Kaká pode ser no lugar do Félix e tudo mais, mas pra mim, a nossa zaga aí também fez uma partida regular, na minha opinião, nada tão acima em relação ao jogo, tá? Fabrício Anghileri, conforme eu falei pra vocês, fez uma partida, a pior partida dele com a camisa do Corinthians até o momento. Ranieri teve abaixo também, eu achei que o Ranieri poderia ter sido mais participativo, achei o Ranieri muito contido no jogo. Carrilho, apesar de não ter feito uma partida também vistosa, deu uma comandada ali no meio campo, tentou articular uma jogada ou outra. Eu achei o Breno Bidon mais participativo do que o Carrilho, principalmente no primeiro tempo. E chegando no nosso trio de ataque, Romero, Memphis e Yuri. Romero, no primeiro tempo ele até se movimentou legal, até conseguiu dar bastante opções, mas chegou no segundo tempo, ele morreu. Eu tava pedindo pra entrar o Dieguinho desde os 12 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, do segundo tempo, mas o Orlando Ribeiro colocou o Dieguinho mais pra parte final do jogo, né? Memphis Depay é o destaque do jogo, fez os 2 gols, fez os gols da vitória do Coringão, apesar de também ter perdido chances. O Depay hoje acabou sendo decisivo do jogo, né? Então é o grande destaque do jogo de hoje. E o Yuri Alberto, pra mim, fez uma péssima partida, uma partida pavorosa e acabou perdendo 285 gols, sendo que é o nosso centroavante titular. Isso não pode acontecer, principalmente pelo fato da gente estar com essa situação que a gente se encontra hoje, beleza? Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Se você chegou até aqui, eu vou pedir muito pra você deixar o seu like. Ganhamos mais uma, conseguimos avançar na tabela do Brasileirão. Agora é virar a página, foco na Sul-Americana, esperar o treinador para ver se ele já vai estar na beira do campo nessa partida da Sul-Americana, né? Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Deixem um like aí no vídeo, se inscreva no canal, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto!